Boa tarde a todos, muito obrigado por estarem na nossa companhia, nesta que é a primeira Coimbra com todas as letras, portanto a primeira emissão, se quisermos dizer assim, de Coimbra com todas as letras. Eu tenho o prazer, enquanto Presidente da União das Freguesias de Coimbra, de ser o primeiro orador deste final de tarde. Não serei com certeza o mais importante de todo, e da minha parte, eu julgo que as pessoas não estão aqui para ouvir, e eu tenho este lema que acho que os políticos falam demais, deviam ouvir mais. Eu hoje quero ouvir, porque ouvindo é que nós depois conseguimos agir de uma maneira completamente diferente. Dizer que Coimbra e as letras de Coimbra têm uma ligação muito, se quisermos assim, familiar com a minha pessoa, porque eu tenho o meu avô Vasco, tem uma história engraçadíssima que eu vou contar rapidamente e depois passar ao Dr. José Val Figueiredo, que é o meu avô Vasco formou-se em Medicina na Universidade de Coimbra, mas ele inscreveu-se em Letras no primeiro ano, e houve um erro de secretaria que o levou para a Medicina, e ele escreveu ao longo de toda a vida dele, mas verdadeiramente ele queria cursar Letras quando se inscreve na Universidade de Coimbra, e apenas esse erro de secretaria é que o levou para o curso de Medicina. Depois ele gostou e acabou por o acompanhar ao longo da vida. E este apontamento, seguindo este apontamento, eu queria também apresentar as pessoas que estão aqui connosco: a professora Silvia Quinteiro, a professora Viviana Carreira, que vão falar sobre o mapa literário de Coimbra, obviamente, e é elas, mais do que tudo, que importa ouvir, e eu estarei aqui também a ouvir. E depois o nosso curador, se quisermos dizer assim, a pessoa que me desafiou, a mim, ao Dr. João Quinora, para este evento, e todas as pessoas que vão participar, o Dr. José Val Figueiredo, que é uma pessoa muito querida também para mim e para a minha família, mas que sobretudo é uma pessoa que, não vivendo em Coimbra, é uma pessoa de Coimbra, é daquelas pessoas que levam Coimbra sempre para todo lado onde vão, e nós felizmente temos milhares e milhares delas espalhadas pela diáspora, e era importante, do meu ponto de vista, até que Coimbra aproveitasse melhor dizer assim, esta fortuna que tem, esta sorte que tem de ter tanta gente que a defende em tanta parte do mundo. E, portanto, terminando aqui o Dr. Joaquim Nora, acho que não necessita sequer de apresentação. É um homem de Coimbra, vive em Coimbra, ligado à nossa cidade, à Confraria da Rainha Santa, onde preside, e, portanto, é um homem, um advogado muito conhecido na cidade, e, portanto, a ele também o meu agradecimento. E, portanto, não falando mais, porque verdadeiramente não estão aqui para me ouvir, vou passar ao Dr. José Val Figueiredo, que depois fará as devidas apresentações, e depois continuaremos. Muito obrigado a todos mais uma vez. Então, boa tarde. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da União de Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos Lencastre, e o Executivo também da União de Freguesias, e queria cumprimentar as suas professoras Silvia Quinteiro, Vivina Carreira e Alexandra Gonçalves, que participam, dando-nos o prazer e a honra, o privilégio de participar nesta nossa iniciativa. Cumprimentar os meus velhos amigos e companheiros Joaquim Costa e Nora, Francisco Braga da Cruz e António Leite da Costa. Também queria agradecer também a colaboração inestimável do José Marques, e também agradecer também e saudar a Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, no Porto, na pessoa do seu presidente, o amigo Amaro Correia. Abrem caminho, demoram-se, dizem-nos de onde vêm e para onde querem que olhemos. Declamam-se por casas, passeios, ruas, largos, lugares, lêem-nos também. Entramos nas suas páginas, saímos para umas voltas, andamos, paramos e voltamos a andar. Damos sinal de estar vivos. As páginas que nos escrevem são mais do que as páginas que nos escrevem. A vida que nos dão são também a vida que lhes damos. Com todas as suas letras, Coimbra é mais do que palavra. É verdade que nos escreve, mas verdade é também que escrevemos quando a lemos. Coimbra, com todas as letras, não é um programa de eventos. Procurará ser, muito simplesmente, um recado para nos encontrarmos com nós próprios, ao caminhar por entre palavras que um dia aqui tiveram berço, andamento e destino. Desenhar um mapa literário de Coimbra impunha-se assim como chamamento primeiro para abrir caminho
e ir por aí adiante. Foi o que fizeram as inestimáveis investigadoras e especialistas das relações de literatura e turismo, as doutoras Alexandra Gonçalves, Silvia Quinteiro e Vivina Carreira, que ligadas à Escola Superior de Gestão de Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve e ao Instituto Politécnico de Coimbra, vêm dizer-nos, com o trabalho que estão a realizar, como poderemos ficar a saber mais de nós e das letras com que Coimbra também se encaminhou. Só teremos de seguir o mapa que nos prepararam. Muito obrigado. Tá? E agora? O doutor Joaquim Nora ia dizer umas palavras, não era isso que estava combinado? Sim, sim, sim. Eu não disse, não ouviram as minhas palavras? Ouvimos bem, ouvimos bem. A minha intervenção seria só no final. De qualquer das formas, digamos, abro a porta para que as senhoras professoras possam, digamos, descrever-nos o mapa literário de Coimbra. A palavra é vossa. Okay. Se me permitem, eu vou falar em nome das minhas colegas, naturalmente, elas intervirão quando acharem que sim. Permitam-me partilhar a minha tela. Tenho que pedir o favor de ativarem o compartilhamento de tela. Enquanto vão ativando, eu quero agradecer desde já o convite que nos foi endereçado para participar hoje neste evento. Agradecer, antes de mais e sempre, ao Dr. José Val Figueiredo, que é um querido amigo, sempre tão... que valoriza sempre tanto o nosso trabalho e agradeço-lhe do fundo do coração, e agradecer à Junta de Freguesia, à União das Freguesias de Coimbra. Nós já apresentámos este projeto noutros sítios, mas apresentá-lo para Coimbra faz outro sentido, tem mais encanto. Estamos mesmo muito felizes por poder partilhar convosco este nosso projeto. E, enquanto ainda não consigo partilhar, continuo a aguardar, deixe-me só dizer, Dr. José Val Figueiredo, que agora me lembrou um escritor famoso. Com as suas palavras, lembraram-me a abertura da Alma Encantada das Ruas, do João do Rio. Ah, muito bem. Muito bem, muito bem. E de repente lembrei-me que podia estar a ler muito bem. Alma Encantadora das Ruas. Penso que é isso, agora posso estar a falhar um bocadinho o título. Já está. Estão a ver a minha apresentação? Então, não é... Não, ainda não, professora. Ainda não? Vamos lá tentar partilhar outra vez. Compartilhar. Agora diz que sim, que está. Já está. Agora conseguimos. Já conseguimos, professor. Estamos a ver agora, estamos a ver. Ora bem, pronto. Então, cá estamos nós. Bem, aquilo que nós vamos apresentar hoje, eu sou aqui um bocadinho de fora, porque toda a gente é de Coimbra, menos eu, não é? E sou eu que vou fazer a apresentação. Mas devo já dizer que sou uma visitante regular e uma presença muito regular em Coimbra, e conheço Coimbra por razões familiares. Passo muito tempo em Coimbra e daí também este meu interesse. Aquilo que nós vamos apresentar hoje é um projeto que liga 4 ideias, liga as ideias de literatura, obviamente, mas também de turismo, também território e educação. E nós acreditamos que estas 4 componentes podem estar juntas neste mapa literário de Coimbra, enriquecendo a própria cidade. E para não perdermos assim muito tempo com questões muito teóricas, eu queria partir já para aquela que levanta sempre mais questões, que é como é que nós fazemos a ligação entre literatura e turismo.
Quais são os pontos de interseção entre estes dois campos diferentes? Obviamente nós, quando pensamos em literatura e turismo, pensamos logo em viagem, pensamos em pessoas a viajar, portanto há turistas, mas não é estudar literatura e turismo enquanto área de investigação não é ou não foi sempre tão pacífico como é neste momento. Nós agora estamos aqui a apresentar como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas eu devo dizer, quando comecei a trabalhar nesta área em 2006, cheguei a ouvir alguém dizer que se turismo literário existia, deitava o doutoramento para um caixote do lixo. Portanto, não é assim tão natural para a maioria das pessoas. Porquê? Porque, por um lado, as pessoas da área do turismo pensam o que é que as pessoas de letras têm para nos ensinar, era o que faltava, era virem agora com uns livros e vir-nos dizer o que é que nós fazemos, nós queremos é umas folhas com SPSS e Excel e aquelas coisas todas que não cabem na literatura, e por outro lado tínhamos as pessoas da literatura a dizer era o que faltava, era misturar agora a literatura, que é uma coisa séria, com gente que usa assim umas t-shirts às flores e calça uns chinelos e anda por aí, como dizia a Cília Meireles, pois aqui, pois ali, tira umas fotografias, não é? E portanto não é assim, não foi tão simples chegar até aqui e termos este campo mais ou menos consolidado. Mas, quer as pessoas queiram, quer não, a verdade é que a literatura e o turismo caminham juntos há muitos, muitos anos, e que há muitos, muitos anos que existem viagens com motivação literária, que são o ponto de partida para o turismo literário, como é óbvio. Eu tenho aqui duas imagens que têm a ver com aquilo que eu defendo, mas vou voltar um bocadinho atrás para dizer que há um especialista na área do turismo literário, uma pessoa muito reconhecida, que eu admiro imenso, que é Charlie Mansfield, que diz que o turismo literário começou na Idade Média, quando as pessoas se deslocavam para ir assistir às encenações dos milagres da Bíblia. Eu não iria tão atrás, acho que é um bocadinho forçado, mas se colocarmos no século XV, com as primeiras visitas dos fãs de Petrarca, dos grandes admiradores de Petrarca, à casa de Petrarca, que é a imagem que aqui está, em Aqua, no norte de Itália, aí já faz sentido, porque as pessoas de facto começaram a viajar para ir à casa do autor que admiravam, para estar no espaço daquele escritor. Depois vem o Grand Tour, este período em que a viagem era um sinónimo de completar a educação das pessoas de classe mais elevada, nomeadamente dos homens, apesar de aparecerem muitas senhoras, ao contrário do que às vezes se pensa, mas seriam os jovens de classe elevada faziam esta viagem em direção ao sul normalmente, e há muito esta ideia aqui, e depois ficamos aqui com a imagem por cima. Aqui, por exemplo, temos umas ruínas, de que eles só visitavam ruínas medievais e de que só procuravam as cidades, mas não é bem assim. Estes jovens vinham muitas vezes à procura das casas dos escritores que tinham lido e que conheciam muito bem, à procura das sepulturas, foram dos primeiros lugares a ser muito procurados pelos turistas literários, são as sepulturas dos escritores. Em qualquer destes casos, nós estamos a falar em viagens que são feitas por pessoas que conhecem muito bem aqueles escritores, conhecem muito bem a obra e vão à procura daqueles escritores. Portanto, nós estamos a falar aqui em formas, se calhar com muito boa vontade, formas primordiais, formas ainda muito pouco estruturadas de turismo literário. Isto, na verdade, o que existia aqui eram mais peregrinações literárias. As pessoas viajavam, era quase para prestar um culto em relação àquele escritor que admiravam. Está um bocadinho distante daquilo que se passa a fazer mais adiante. Mas a verdade é que isto permanece desta forma até meados do século XX, portanto. E ainda hoje, apesar de haver outras formas, a verdade é que o escritor continua a ser a figura que realmente atrai mais no turismo literário, mais do que as próprias obras. Eu tinha aqui esta imagem que já tem a ver com a mudança que se dá a partir de meados do século XX. E o que é que acontece aqui em meados do século XX? Acontece que as pessoas... surge o turismo cultural nos anos 60, que depois virá em crescendo, não é? Até ao início desta pandemia que nos veio estragar um bocadinho as contas, e quando surge o turismo cultural e vai crescendo desta forma,
para já as pessoas começam a percepcionar de outra forma os turistas, não é? Nós hoje temos uma percepção do turista que já não é só do turista que vem com a tal camisa havaiana e a chinela no pé, temos outra percepção. Vai surgir um turista que é percepcionado como mais sofisticado, mais culto, um turista que até superior, que tem respeito pela cultura do outro, que conhece a cultura do outro, que tem preocupações até a nível da sustentabilidade. E estes turistas vão gerar têm uma nova procura, procuram outras coisas. E uma das coisas que interessam, um dos temas que interessa a estes turistas é a literatura. E então nós vamos criar produtos, às vezes eles já existem enquanto atração, mas começaram-se a criar outros produtos para fazer face a esta procura dos novos turistas literários, que já não são necessariamente aquelas pessoas que conhecem ao milímetro a obra do escritor, que sabem a vida toda do escritor, mas há um bocadinho de tudo. Aqui a imagem da primeira imagem, esta imagem que aqui no meu está à esquerda, da plataforma 9 3/4, a regra geral, quem procura a plataforma 9 3/4 são leitores absolutamente fanáticos da obra da J.K. Rowling, não é? Os miúdos adoram aquela obra, conhecem-na, sabem porque é que estão ali. Mas quem vai à Roménia e passa no Castelo do Drácula, passa mais por curiosidade do que muitas vezes por conhecer a obra. Se calhar ficávamos surpreendidos se fizéssemos um inquérito a perguntar quantos é que leram o Drácula, não é? Portanto, há esta diferença. Mas, de facto, nós começamos a ter aqui, era isso que eu queria chamar a atenção, já não à procura do autor, aqui ninguém está à procura nem da J.K. Rowling, nem à procura do Bram Stoker, tinham que ir procurar noutro sítio, ninguém está aqui à procura do autor. E esta imagem à direita é muito clara do novo tipo de turista que vem à procura dos lugares dos textos e não dos lugares dos escritores. Hoje em dia o que nós temos, o turismo literário em relação à peregrinação distingue-se exatamente por isso, é que já não é só aquele turista que é um grande leitor, conhece muito bem o autor e que é tão admirador que vai às lágrimas quando vê a cadeira do autor. Eu posso dizer porque a mim acontece, não sou terrível, mas porque nos comove estar ali e saber que aquele autor que nós admirámos tanto, que era aquela caneta que usava, não é? Já não é isso. É esta procura um bocadinho mais associada ao lazer, mas que não deixa de ter uma dimensão cultural. Esta questão que está aqui, que se coloca nesta última imagem, até vai além disso, não é? Que é já alguém que leu, mas que provavelmente viu a série, e pode estar ali porque leu a obra ou porque viu a série. E eu apostava na série, até porque ele está a fotografar-se junto à personagem, tal como surge na série. Ele não está preocupado em fotografar a paisagem, ele quer fotografar-se junto ao cartaz que diz que ele esteve no lugar onde foi filmada aquela série, onde aquele ator esteve. E esta é uma dimensão, nós não vamos passar muito por aí, mas é uma dimensão que também podia ser muito interessante para Coimbra, porque Coimbra também tem filmes rodados em Coimbra e podia também explorar esta dimensão das obras que foram adaptadas e dos cenários dessas obras e aproveitar também este público. Para quem não está muito familiarizado, eu estou aqui a falar e não sei, mas para quem não está muito familiarizado, distingue-se entre o turismo literário e aquilo que se chama, a designação inglesa é Movie Induced Tourism, essa é a designação original do Graham Busby, mas em português nós chamamos qualquer coisa como turismo induzido pelo cinema. E, portanto, é uma moda que está muito associada à literatura e que também se pode explorar por este lado. Aquilo que nós tínhamos aqui era, antes de passar, o que temos aqui é uma relação lugar-texto. Né? Eu leio um texto que fala da plataforma, tenho a descrição e vou visitar. Eu estou aqui em frente ao Castelo do Drácula, leio o texto com a história do castelo, vejo a descrição do castelo e cá está. Tenho a descrição desta paisagem, desta baía, o que me parece aqui, e eu ponho-me ali e fotografo. Mas, se eu quiser construir produtos e experiências de turismo literário, eu posso fazer muito mais, e eu diria até muito melhor do que isto. Aquilo que normalmente as pessoas associam ao turismo literário é uma coisa muito, que o nosso ver, e que nós já escrevemos isto várias vezes, é muito redutora. É a ideia de que turismo literário é eu estar em frente aqui ao castelo, leio um excerto
que descreve o castelo e vou andando. Depois passo num sítio onde se diz que ele empalou as pessoas e eu leio o texto onde diz e olho. É uma ligação que praticamente sugere que o turismo literário só se faz a partir da descrição da paisagem. E nós podemos fazer turismo literário, e aquilo que nós estamos a propor para Coimbra tem a ver com isso, a partir de um conjunto gigantesco de elementos. É verdade que sim, senhor, temos a questão, eu ando sempre aqui com as figuras para trás e para a frente, temos a paisagem, é um elemento fundamental, os escritores já vimos que são a maior atração, sem dúvida alguma, principalmente para quem conhece, mas depois nós podemos criar produtos, experiências de turismo literário com base, por exemplo, numa descrição, numa referência que surja numa obra a um elemento característico de uma cidade, de uma região, de um país. Eu posso criar um passeio literário em Coimbra com base, sei lá, nas tricanas, nos estudantes, na guitarra de Coimbra, na canção de Coimbra, em pratos típicos. Portanto, eu posso ir buscar elementos que são típicos de Coimbra, que estão descritos na literatura, e eu posso construir todo um itinerário com base nesses elementos. E pode parecer difícil, mas não é. Isto faz, nós já fizemos isto com muito sucesso num passeio que vai surgir aqui na Rota Literária do Algarve, em que não há sequer textos sobre aquela localidade. Há 2 muito pequeninos, mas tudo foi feito com base nos elementos característicos que vêm referidos na literatura. Podemos fazer com base em figuras históricas, que vêm referidas na literatura, eu aqui acho que pus o Padre António Vieira, estou a tentar olhar, em factos históricos. Nesta cidade eu leio um romance e é descrita uma coroação, uma revolução, um assassinato de alguém famoso. Então eu posso pegar em todos estes elementos, posso isolá-los ou posso misturá-los todos. E faço um produto que tem a ver com a paisagem, tem a ver com quem escreveu, tem a ver com elementos característicos e o número de combinações possíveis, o número de produtos possíveis a partir daqui é infinito, principalmente se for numa cidade que tenha um património literário muito rico. Portanto, isto sempre em associação. E depois, a partir daqui, são todos os outros elementos que nos possam ir surgindo, mas não tem que ser só, e é muito esta ideia que nós queremos dar, não pensar que turismo literário é só focar-nos em descrições de paisagens, porque não é nada disso. E pensar também que são só itinerários também não é nada disso, há muita coisa que se pode fazer, podemos falar disso depois se quiserem, e não é recontar a história que o autor já contou, porque de certeza que o escritor a contou melhor do que nós a vamos contar. É criarmos uma narrativa nova, é criarmos uma história nova que leve aquele turista a passear e a ver com os olhos que nós queremos que ele veja. Portanto, não vamos tentar ocupar o lugar do escritor, porque de certeza que fazemos má figura, portanto é melhor não. Quais são as grandes vantagens de criar produtos com base literária, quando falamos do turismo literário, é um nicho do turismo cultural. E, portanto, dentro do turismo cultural, qual é a grande vantagem? É que a literatura é um repositório de tudo. Na literatura nós encontramos a história, encontramos as tradições, encontramos os territórios, encontramos agentes. A partir da literatura nós podemos valorizar tudo. Temos a gastronomia, temos a enologia, não há nada. Temos a moda, temos... eu quando digo agentes, eu em Coimbra já encontrei, e ainda tenho que encontrar depois as referências, mas encontramos até às vezes aquelas figuras que eram figuras emblemáticas das cidades, aquelas figuras, ou que vendia castanhas, ou um polícia sinaleiro, ou alguém, e tudo isto junto é de uma riqueza tão grande, que quando nós oferecemos ao turista um produto feito a partir da literatura, nós estamos a abrir uma porta que é única. Nós estamos a dar-lhe uma visão absolutamente extraordinária, como abrirmos a porta da nossa casa e escancará-la completamente e deixá-lo entrar. E isto faz com que este turista, que é um turista especial, o turista cultural, tenha aquilo que ele muitas vezes procura, que é uma experiência autêntica, uma experiência única e uma experiência que ele não pode repetir em lugar nenhum do planeta. E isso é importantíssimo quando nós queremos ser destinos diferenciados e queremos turistas. O turista pode ir visitar
a Universidade de Coimbra, como pode ir visitar a Universidade de Bamberg. Se a ideia dele é visitar universidades muito bonitas, ele pode ir às duas. Não vamos agora medir qual é que é mais bonita. Mas se ele quer ver através dos olhos da cultura, da literatura, das tradições, então a Universidade de Coimbra é única. E aí eu acho que a literatura tem esta capacidade de tornar únicos os territórios e de os valorizar. Porquê é que nós falamos aqui dos mapas literários e qual é a importância? Eu nem tinha previsto falar disto, mas pronto, mas cá vamos. Quando nós lemos, nós temos uma tendência muito grande, é quase inato, para estarmos permanentemente a mapear. E qualquer pessoa que leia sabe que quando está a ler, está a tentar visualizar as ruas, está a tentar visualizar as casas, está a tentar perceber o percurso que as personagens fazem. E, portanto, esta tendência para mapear é normal, é inerente ao próprio ser humano. Nós mapeamos desde que existimos para nos orientarmos, nós não gostamos de estar desorientados. Isto acontece na literatura e nós, ao lermos, também criamos mapas e depois podemos transformá-los, não é? E criar-lhes suporte. E nós, hoje em dia, temos uma quantidade gigante de mapas literários, muito diversos, mapas dos autores, mapas das obras, até temos um mapa literário dos oceanos, existe um mapa literário do metro de Londres, com as saídas, cada saída do metro de Londres vai dar um ponto literário. Portanto, existem inúmeros mapas literários, uns em papel, outros em formato digital, existem aplicações, cada vez temos mais mapas literários. Eles nunca são réplicas, eles são sempre novos, não é? Porque a literatura, estes mapas nascem da relação que nós, leitores, estabelecemos com o livro e cada um de nós terá uma relação diferente e criará um mapa diferente. E lá está sempre esta questão de criarmos uma coisa que é um produto que é único e irrepetível. O Peter Turkey, que é um autor que eu gosto muito, diz que pedir um mapa é dizer conta-me uma história. E isto aplica-se particularmente aqui aos mapas literários. Não é? Porque nós construímos um mapa literário, nós estamos a convidar os outros a entrarem numa história que nós estamos a construir, a partir da narrativa ficcional, mas também podemos partir da narrativa histórica. Partimos dos elementos tangíveis que existem no espaço físico. Eu vou ao Café Santa Cruz fazer o lançamento do livro, mais literário do que isto não pode ser, não é? Mas também permite o preenchimento de lacunas com exercício da imaginação. E muitos mapas literários têm esta função. Ou seja, eu posso criar um mapa literário de Coimbra em que eu identifico determinados lugares e digo, neste lugar, neste ponto geográfico, ponho lá as coordenadazinhas, aqui viveu o autor X, aqui nasceu o autor X. Esta loja que hoje vende meias já foi um café onde existiam tertúlias literárias, onde estiveram este e aquele autor. Portanto, os mapas literários permitem-nos recuperar a nossa própria memória literária, permitem recuperar a memória literária dos espaços e depois podemos criar produtos em torno disso. Eu já fiz vários passeios como visitante e que me levavam aos sítios e dizia, aqui era, aqui foi. E nós ficamos felizes à mesma, porque isso é qualquer coisa que nós não podíamos descobrir sozinhos e estão-nos a dizer. Portanto, esta dimensão de preencher lacunas também é uma dimensão muito importante da criação dos mapas literários. Indo ao mapa literário de Coimbra, para não vos maçar com partes muito teóricas, o que é que nós visualizamos? Nós pensamos que poderíamos fazer aqui um mapeamento literário do espaço físico de Coimbra, pensámos só na cidade, só mesmo cidade de Coimbra, porque depois já achamos que os arredores já era muito, e pensámos em trabalhar autores, isto não é ideia original, tenho que dizer que fizemos aqui uns apontamentos. Porquê? Pensámos autores portugueses, para começar, e textos de autores portugueses, desde o século XV, fomos àquela coletânea do Afonso Lopes Vieira, e achámos que era um bom ponto de partida, até meados do século XX. Meados do século XX, nós tínhamos pensado até ao final, mas por uma questão muito prática que tem a ver com os direitos de autor. Portanto, se tiverem falecido há 70 anos, nós já não temos problemas, e a verdade é que aqui temos que ser muito práticos. Então estamos a criar uma base de dados, esse é o trabalho que nós já estamos a fazer, porque é um trabalho que nós podemos fazer sem outros custos, estamos a fazer nós, e depois a nossa ideia é criar este mapa literário digital,
Portanto, a partir desta base de dados, carregar um mapa literário digital que permitisse não só identificar todos os lugares da literatura de Coimbra, e já vamos explicar o que são estes lugares da literatura, mas também selecionar percursos. E aqui é que poderia ser a parte mais valiosa, digo eu, porquê? Porque eu posso selecionar um percurso, posso ser, a ideia é que isto fique em acesso livre, não é? Seria um produto para a comunidade, que estivesse gratuitamente online. E eu posso ter uma pequena empresa turística e decidir que vou fazer uns passeios com os turistas e quero fazer um passeio de Miguel Torga, porque entendo que Miguel Torga vende mais, vou lá e seleciono Torga e tenho os pontos de Miguel Torga. Mas posso ser um professor que está a trabalhar de filosofia, que tem como tema o belo, e eu tinha lá como tema o belo, e existem os pontos e os excertos a autores que trataram o tema do belo, ou o tema do amor, ou o tema da água, ou o tema do mondego. Portanto, esta é a nossa ideia, é criar um mapa que pode gerar percursos dando essas pistas. Não o temos feito por uma questão de financiamento, mas temos na equipa quem faça e, portanto, não é perfeitamente fazível e não é nada do outro mundo. Para avançarmos com este projeto, nós colocámos a nós próprias duas grandes questões antes de pensarmos avançar. Por um lado, era confirmar se de facto Coimbra tinha tantos recursos para o desenvolvimento de turismo literário como a nossa intuição nos dizia, porque às vezes nós pensamos que as coisas são assim, mas quando vamos verificar até nem são. Então pensamos, então nós temos que descobrir se de facto temos tantos autores, tantas obras e tantos lugares, e cá está o nosso Café Santa Cruz, e o Jardim Botânico, portanto, se temos esses lugares todos e se temos em número suficiente para dizer não, Coimbra pode ser um destino de turismo literário, porque itinerários nós fazemos em qualquer sítio. Ponto número 2. Estes recursos que nós encontramos permitem ou não uma redistribuição do fluxo turístico em Coimbra. Isto para nós era uma questão de consciência. Nós, conhecendo Coimbra como conhecemos, sabemos que a zona que está classificada tem imenso turismo. Eu não vou dizer que não precisa de mais, senão depois os autarcas ficam muito zangados, mas está cheio, não é? Nós temos imensos turistas. O que não falta em Coimbra são turistas culturais, mas estão concentrados. A nossa ideia era, isto só vale a pena se nós chegarmos à conclusão de que alguns desses turistas não vão de autocarro até às portas da universidade, deixam do autocarro, visitem a universidade, entrem no autocarro e vão embora. Será que nós conseguimos que as pessoas façam mais qualquer coisa em Coimbra e que vão visitar outros pontos? E então começámos a trabalhar para tentar chegar a essa ideia. Para identificar os recursos que existem, nós socorremos-nos mais uma vez aqui do nosso Charlie Mansfield, que é um estudioso muito útil e é um homem muito prático. Ele define 3 categorias de lugares literários e nós, para o nosso trabalho, agarrámos-nos só a A e a B. É mesmo assim que ele tem, categoria A, B, C. Nós, para já, pegámos só na A e na B. Ele A refere como a ligação entre o texto, as personagens e os cenários e o espaço físico. Nós, de uma forma mais prática, chamamos os lugares dos textos. A categoria B ele chama a associação do autor ao espaço físico, a casa onde nasceu, os locais que frequentava, onde trabalhava, onde estudava, a sepultura. Nós chamamos a estes lugares os lugares dos autores. A categoria C, apesar de nós não estarmos a incluir nesta fase, nós achamos que pode vir a fazer falta e que deve ser mantida aqui. Porquê? Esta categoria C, que ele diz que tem a ver com a mediação e a promoção, com os livros enquanto objetos, tem a ver, por exemplo, com uma coisa que existe em Coimbra, que não existe em muitas cidades, que é com bibliotecas que são visitadas não para investigar, mas pela beleza que têm, que são verdadeiras atrações turísticas. Ora, na Joanina está nos tops por todo o lado, não é? Depois, os festivais literários, as feiras dos livros, os locais de gravações de filmes que resultam de adaptações de textos literários, a alteração da designação de lugares, destinos e cidades em função da associação à literatura. Há cidades que alteraram nomes de ruas para colocar nomes de personagens de livros. Portanto, esta categoria C, eu diria que nós nos focamos naquilo que é a herança, naquilo que Coimbra tem, e que a categoria C será aquilo que Coimbra tem de fazer.
se quiser ser um destino literário, mas mais do que isso, destino literário eu acho que pode ser com A e B. Mantivemos a categoria C, porque nós à frente voltaremos a isso, mas nós entendemos que Coimbra é uma cidade que tem todas as condições e nem compreendemos como é que nunca avançou com uma candidatura à cidade literária da Unesco. Se há cidade que tem condições para ser uma cidade literária da Unesco, é Coimbra. Falta-lhe, se calhar, aqui uma coisinha ou outra desta categoria C. Agora, património brutal, tradição como poucas, é uma cidade literária por excelência, quer a Unesco lhe chama ou não, mas o facto de ter a classificação da Unesco faz toda a diferença. E à frente já falamos mais um bocadito, assim, muito rapidamente. E, portanto, fomos à procura dos lugares dos autores em Coimbra. Quais são os lugares dos autores? Nós chegamos à conclusão de que, e devo dizer que isto é um estudo muito prévio, só feito por nós as três. Então, um projeto desta natureza implica arranjarmos uns bolseiros ou pormos mais uma dúzia de colegas a contribuir. Bem? Isto são as leituras que nós fizemos, as pesquisas que nós fizemos e identificámos 196 autores com ligação a Coimbra. Estamos a falar só de autores portugueses. Não estamos a falar nos brasileiros que estudaram em Coimbra, que viveram em Coimbra, que lecionaram em Coimbra e de imensos outros estrangeiros que passaram por Coimbra. Portanto, 196 autores portugueses e identificámos 831 lugares literários. Estes 831 lugares não são 831 pontos geográficos dentro da cidade, ou seja, nas mesmas coordenadas geográficas podem coexistir vários lugares literários. Imaginem que Miguel Torga, Zeca Afonso e Amélia Jani tinham os três vivido na mesma casa em épocas diferentes, obviamente, mas em termos literários são três lugares literários diferentes. É por isso que nós temos mais lugares do que autores, porque o que interessa para definir um lugar literário é arrastar o significado literário para aquele lugar. E um lugar pode ter imensos significados literários, dependendo dos autores, das épocas. Mas reparem que temos 196 autores, eu não sei quantas cidades têm, 196 autores com ligação e 831 lugares literários. Procurámos perceber que ligação tinham estes autores a Coimbra. Sem surpresa nenhuma, a maioria, a ligação que teve a Coimbra é ter estudado na Universidade de Coimbra. E logo nós pensámos, olha, lá fomos nós para a universidade outra vez. Mas depois, pensando friamente, a verdade é que o facto da pessoa estudar em Coimbra não é tudo. Ou seja, é tudo. A pessoa estudou em Coimbra, mas de certeza que a casa onde morava não é dentro da universidade, o café que frequentava seria noutra zona da cidade, se calhar está sepultado num dos cemitérios da cidade, e portanto é procurarmos estes estudantes que viveram em Coimbra, que lugares é que eles frequentaram, em que repúblicas viviam, em que cafés é que participavam em tertúlias. Já percebemos também que havia umas tascas que eram mais frequentadas que as outras. Portanto, onde é que ficam essas tascas? Onde é que eles estavam? E, portanto, é procurarmos encontrar os lugares destes estudantes. E depois fomos ver os lugares dos textos. E os lugares dos textos ainda são mais interessantes que os lugares dos autores, para nós. Nós localizámos, até o momento, e lá está, são poucos, 564 lugares associados aos textos. Estes com mais dificuldade, porque isto, como devem imaginar, implica ler toneladas de poesia, toneladas de romances, para conseguirmos identificar os lugares todos. Então, tentando explicar este quadro, nós achámos que era importante dividir entre paisagem física e paisagem humana, porque às tantas, nós começámos por só identificar lugares físicos, a paisagem física, e depois percebemos que há personagens das obras que são tão importantes como os lugares e que nos podem permitir fazer produtos muito mais interessantes. Então nós identificamos 102 lugares, e aqui sim estamos a falar em 102 coordenadas diferentes dentro da cidade de Coimbra. Coimbra é grande, mas também não é tanto. Portanto, 102 pontos dentro da cidade não é mau. E estas 102 coordenadas vêm referidas 322 vezes. Depois fomos às personagens, para já vão perceber um bocadinho melhor esta questão da paisagem humana. E encontramos 65 figuras, 65 personagens, vá lá, que são referidas nos textos
a que nós tivemos acesso e que tivemos possibilidade de ler, e estas 65 personagens são referidas 242 vezes. Isto dá-nos um total de 564 lugares dos textos que nós podemos ir cruzar para fazer produtos com os tais lugares dos autores, estão a ver? Portanto, cruzar, mistura, divide e temos um potencial que nunca mais acaba. Para se perceber um bocadinho melhor aqui a paisagem, até foi para nós percebermos, acho eu, não foi, Vivina? Nós queríamos perceber um bocadinho agora que potencial temos nós aqui. Fizemos uma espécie de um top 3 que eu acho que clarifica a situação. Então o que é que nos diz este nosso top 3 das duas categorias? Em relação à paisagem física, a palavra que surge mais vezes é a palavra Coimbra. E ao surgir a palavra Coimbra, nós podemos promover uma ação turística em qualquer ponto de Coimbra. Logo a seguir, vem o Rio Mondego, não a Universidade de Coimbra. O Rio Mondego é a segunda maior referência. E foi engraçado que nós chegámos à conclusão de que quando nós perguntamos, e fizemos isto para outro trabalho, eu depois posso falar nisso, não tem a ver com este trabalho, mas perguntávamos às pessoas Coimbra, e as pessoas diziam uma palavra, e as respostas eram imediatamente ou estudantes ou universidade. Mas na literatura não é estudantes nem universidade, é o Rio Mondego. A Coimbra da literatura é a Coimbra do Mondego. E é sempre o Mondego. E só depois é que vem a Universidade de Coimbra, claro, também, sem surpresa, não é? Nós também não podemos... eu farto-me dizer isto é como imaginarmos que vamos fazer turismo no Algarve sem ir à praia, também não podemos abusar. E a nossa ideia não é acabar com o turismo na universidade, é diversificar. Em relação à paisagem humana, muito interessante, a personagem mais referida é Inês de Castro. Depois vêm os estudantes, curiosamente, nem sempre, ou muito poucas vezes, os estudantes aparecem associados ao espaço físico universidade, aparecem referidos nas serenatas, em namoricos com as tricanas junto ao rio, em cenas mais ou menos de pugilato com os futricas ali a disputarem as tricanas. E, portanto, os estudantes estão pela cidade toda. É possível trabalhar os estudantes noutros pontos da cidade. A terceira personagem que mais aparece é a Rainha Santa, e não quero jurar, mas acho que logo com 18 referências, não tem 19, Dom Pedro. Portanto, se nós pensarmos em Inês de Castro e na Rainha Santa, começando aqui por Coimbra, temos Coimbra inteira, depois temos o Rio Mondego, temos aquele espaço todo maravilhoso de rio que dá para fazer imensas atividades dentro d'água, passeios literários maravilhosos de barco. Eu já estou a imaginar ali a ver Coimbra do barco para fora e a fazer umas leituras sobre Coimbra. Temos as margens, as duas, e não apenas uma, que normalmente fica tudo no mesmo lado, não é? Passamos a ter duas margens enormes para fazer atividades, lá está a universidade, e depois Inês de Castro e a Rainha Santa remetem-nos imediatamente para Santa Clara e para... e agora esqueço-me do nome, para os mosteiros, do outro lado, não é? Do outro lado do rio, que não é assim tão visitado. E, portanto, e para a Quinta das Lágrimas, que era o que eu queria dizer. E, portanto, apesar de serem lugares visitados, se calhar aquela margem poderia ter outro aproveitamento, tirando partido de tantas referências a Inês de Castro, à Rainha Santa e a Dom Pedro, que aparece logo aqui junto, e pronto, e de qualquer forma podíamos sempre ligá-lo à Inês de Castro. Não temos, portanto, que concentrar tudo em autocarros a despejar gente em cima da universidade. A conclusões é que nós chegamos até agora, assim, muito rapidamente. Eu acabo por ir dizendo sem querer, não é? Mas que temos lugares, recursos abundantes, quer em termos de lugares dos autores, quer de lugares dos textos, há imensos. É viável transformar Coimbra num destino de turismo literário, e aqui as pessoas do marketing saberão muito mais do que eu sobre o assunto, mas esta hipótese de fazer um rebranding da cidade, de conotar a cidade como cidade literária, é óbvio, quase, que a criação de produtos e experiências de turismo literário pode ser feita em quase todo o território da cidade, se calhar em todo. Nós é que ainda podemos não ter chegado a todos, mas está espalhado por quase toda a cidade aquilo que nós vimos, e podem-se valorizar espaços que até aqui são ignorados pelos turistas completamente, mas também acabam por ser ignorados pelos locais.
E isto, eu devo dizer que não se passa só em Coimbra, isto é geral. Eu trabalho com investigadores do mundo inteiro e nesta área. E todos chegamos à mesma conclusão. É quando nós começamos a preparar qualquer coisa na área do turismo literário, nós próprios que somos investigadores, acabamos por aprender tanto sobre a nossa própria terra, não fazíamos ideia. E, portanto, aquilo que nós não conhecemos, nós também não podemos vender a ninguém. Aqui estou a falar em vender, que estou a ser prática e a falar em turismo, não é? Mas como é que eu mostro a um turista, como é que eu ofereço a um turista qualquer coisa que eu própria desconheço? E por isso é que nós achamos que é importante fazer-se esta investigação, dar-se a conhecer à população, para que a população possa também, e a quem comercializa e a quem trabalha nesta área, possa vender Coimbra, por assim dizer, promovê-la como um destino de turismo literário. O mapa que nós estamos a conceber é quase como um museu, porque constrói uma coleção visitável do território, dá visibilidade a narrativas por vezes desconhecidas. Nós ainda não entramos aqui muito num aspecto que é muito importante, mas que é um trabalho já mais de minúcia, que eu estou fazendo no Algarve, porque para mim aqui faz... Também porque o Algarve não tem o que Coimbra tem, que é autores de grande referência, temos 2 ou 3, mas é depois trabalharmos ao nível dos escritores regionais e de um trabalho mais afunilado, que nós ainda não temos aqui, e é importante chegar a esses escritores, que às vezes são só menos conhecidos, não têm menos qualidade. É um mapa que pode constituir uma base para uma candidatura de Coimbra à cidade literária do Unesco, porque apresentando um mapa destes já feito, Coimbra tem 90% do caminho feito. Pode reforçar a candidatura de Coimbra à capital europeia da cultura, como é óbvio. Apresentar-se como uma cidade literária faz toda a diferença. É um mapa a partir do qual é possível desenvolver atividades turísticas, culturais e educativas, e nós pensamos que esta é uma grande riqueza deste mapa e do turismo literário em geral. É que eu posso conceber um produto para os turistas, mas este produto pode ser usufruído pelos locais, pode ser usado pelos professores, as escolas, se acederem a estes materiais, a um mapa destes, podem diversificar imensas atividades que fazem com os alunos e dar-lhes a conhecer autores e obras e lugares que nunca na vida eles conhecem se não for desta forma e ficarão muito mais pobres na sua própria identidade. É um mapa que valoriza simultaneamente o património literário, mas também o edificado e o território, e que nós pretendemos construir ouvindo a comunidade e posteriormente partilhando com ela. A nossa ideia seria chegar aqui a um ponto em que nós temos um levantamento feito, temos o mapa minimamente começado e criar sessões em que nós pudéssemos ouvir as entidades locais, as autarquias, associações de professores, empresas da área do turismo e que nos dissessem: ok, isto é interessante, mas se calhar também isto ou esta, pensem nesta zona, pensem neste autor, e porque nós não conhecemos a literatura, conhecemos a cidade, mas depois falta-nos o conhecimento que tem quem está no terreno todos os dias a trabalhar, não é? Que nos pode sempre trazer coisas novas. E era a ideia depois deixar em acesso livre para que cada um pudesse usufruir da forma que lhe fosse mais útil. Outra ideia que não está aqui e que tem a ver com esta ideia de prestar um serviço educativo era tornar este mapa num mapa que pode ser quase que construído através de crowdfunding. Ou seja, isto é uma cópia, isto não é uma ideia, não é original. Existe um mapa destes em Edimburgo, não é um mapa tão bom como nós queremos criar, mas esta ideia é excelente e nós fomos lá roubá-la, que é pedir emprestada, que é criarmos um espaço. Vamos imaginar que um professor quer fazer um trabalho sobre Zeca Afonso em Coimbra e quer criar ali um workshop, porque nós não temos que pensar só em professores de literatura. Imaginem que é um professor de música e quer fazer o passeio à mesma e depois tocam umas coisas e querem filmar os miúdos a tocar e tal. E o que nós queremos é criar um espaço onde depois esse professor possa carregar esse seu projeto para inspirar ou para ajudar outros professores. Um professor de português faz um passeio com base em Torga e cria um protocolo para os miúdos, não é? Faz sempre quando fazemos os passeios, fazem-se umas perguntas. Então carregava o protocolo naquele espaço e outros professores já podiam lá ir e usufruir daquele. E, portanto, seria toda a gente,
Claro que nós depois teríamos que criar aqui um filtro para alguma coisa que pudesse surgir menos boa, mas a ideia era que toda a gente pudesse carregar de modo a que o mapa se multiplicasse quase sozinho e trouxesse as pessoas para este mapa. E é por isso que nós estamos absolutamente convencidas de que este mapa é importante para Coimbra, é por isso que temos trabalhado para a construção e que vamos continuar a trabalhar no sentido de procurarmos um financiamento que nos permita criar a parte digital, porque o resto nós mais ou menos conseguimos gerir sozinhas. E pronto, muito gratas pela vossa atenção. Não sei agora se têm questões a colocar. Eu falo tanto. Eu ouvi com muito gosto, peço desculpa estar a interromper, mas de facto aquilo que nos apresentou, e confesso a minha total ignorância, mas a riqueza daquilo que nos apresentou é muito importante. Coimbra tem esta singularidade, dada à sua universidade, tantas e tantas pessoas que terem passado por cá, tantos alunos ilustres e tantos escritores, é uma cidade de escritores, é uma cidade que tem características únicas, é uma das poucas cidades do mundo que tem uma canção própria, que é a Canção de Coimbra, por exemplo, e também tem a ver com a sua universidade. E de facto focou ali num aspecto que eu acho que é importantíssimo, que é a questão de podermos ser uma cidade literária da Unesco e isso poder potenciar a candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027. Eu tentarei fazer chegar, não sei se deduzo que provavelmente as senhoras professoras já terão falado com quem é responsável por essa candidatura, não sei. Não, nós fizemos uma tentativa de contacto que não teve resposta alguma. Pois, infelizmente às vezes é comum. Minha resposta ao e-mail. E pronto. Infelizmente costuma ser alguns aspectos mas pronto, não vou... Vamos imaginar que o e-mail se extraviou. É um bocado. Bem acontece e às vezes ficam perdidos. Vamos tentar perceber, vamos acreditar que tenha sido isso. Mas de facto acontece, também não podemos ver as coisas sempre de uma forma muito negativa. Mas de facto eu tentarei falar com as pessoas que estão, com algumas das pessoas que conheço que estão na candidatura e apresentar também, acho que é fantástico. Repare, nós não falámos com as pessoas da candidatura à capital. Foi. Eu estava a pensar que eu penso que a candidatura à cidade literária tem que partir, e aí nós não contactámos, acho que tem que partir da autarquia. Sim, provavelmente terá que... Sim, a autarquia se calhar terá que trabalhar com outras, se calhar com a comissão, mas acho que são as autarquias, daquilo que são, não só Viviana, acho que nós andámos a ver que são as autarquias que têm que fazer essa proposta, mas tem muito a ver, se forem ver a página, são cidades criativas da Unesco e depois há um grupo que são cidades literárias, não é? É dentro e vão ver, por exemplo, vamos pensar, não sei se sabem qual é a cidade literária da Unesco em Portugal. Se calhar não sabe. É Óbidos. É Óbidos, eu também ia dizer Óbidos. É a Vila de Óbidos. Agora vamos pensar, vamos pôr numa balança o património literário da Vila de Óbidos e noutro o de Coimbra. Mas de facto são balanças que não há balança que aguente, não é? Mas Óbidos trabalha muito bem estas marcas. Não, Óbidos tem o mérito de ter feito um trabalho extraordinário na tal categoria C do Mansfield, que é promover, porque Óbidos não tem herança. O que eu acho um dó, e nós achamos um dó, mas nós achamos um dó, é que Coimbra Coimbra já é uma cidade literária, Coimbra tem um património extraordinário. Só falta o resto. E dentro do resto, Coimbra tem a maior parte. Coimbra tem editoras, tem livrarias, eles contabilizam estas coisas todas. Eu não sei se tem um festival literário, que acho que os festivais literários para eles são importantes, mas eu penso que para Coimbra era basicamente a candidatura e uma ou duas coisinhas muito, muito pequenas que teriam que fazer. Acho que não... É como lhe digo, sobretudo, não tenho a menor dúvida disso e tentarei, pelo menos, eu quando digo falarei com as pessoas que conheço que estão na candidatura à Capital da Cultura, porque acho que depois poderá haver aqui uma interligação também com a própria autarquia. Eu tentarei também falar com a autarquia, mas eu, por própria experiência própria, sei que não é fácil falar com a nossa Câmara Municipal, infelizmente. Mas tentaremos mostrar isso, porque acho que é, como disse, podia ser uma pedra importantíssima no facto de vencermos essa candidatura, porque nós temos várias cidades em Portugal a concorrer e, portanto, acho que todos os fatores diferenciadores
serão importantíssimos. Este aqui faz-nos a tal força da universidade que nos faz uma cidade única. E, portanto, única, absolutamente única. Eu fiquei deliciado a ouvir isto. Eu tenho uma pena imensa que enquanto Presidente da União das Freguesias de Coimbra, eu não possa, porque não lá está, partirá sempre da autarquia, mas tentarei usar a pouca influência que tenho para que o rumo mude. Isso posso garantir. E queria mesmo concluir. Nós estamos só, perdão-me estar a interromper, mas nós estamos aqui a falar em autores portugueses. E nós temos que pensar, mas autores portugueses não atraem, porque nós temos referências a Saramago e outros autores que são muito conhecidos fora do país, e essa de Queiroz, os brasileiros fala-se em essa e eles vêm todos a correr, gostam mais do essa do que nós. É verdade, essa e Fernando Pessoa, os brasileiros leem mais do essa do que os portugueses, são fascinados, mas não temos só isso, nós temos, por exemplo, referências, o Vinícius de Moraes, que esteve, nós temos imenso património mesmo ligado, quase todos os escritores e os letristas, os autores das composições que estão na base da Bossa Nova, por exemplo, estiveram em Coimbra. Alguns nós temos essa informação de que chegaram a dormir em repúblicas para ver como era a vida dos estudantes, foram lá almoçar, foram lá jantar. Portanto, há um patrimonial imenso de autores estrangeiros que passaram por Coimbra e que escreveram sobre Coimbra, mas se não escreveram, pelo menos que passaram e que referiram a passagem por Coimbra. É o que eu digo, isto é um dó, isto dá-me tanto dó como quando eu vejo uma casa de um escritor prestes a ser demolida, é olhar para Coimbra e pensar, meu Deus, está aqui tanto, está cá, é um tesouro que está ali. E lá está, para nós que somos para nós construir um mapa literário é uma despesa muito grande, que nós não podemos comportar a nível pessoal, mas para uma autarquia, provavelmente, ou para um conjunto de entidades, provavelmente até têm técnicos que sabem fazer isso, ou a despesa, e não é, eu sei que não é uma despesa brutal para uma autarquia, é uma questão de se entender que o investimento vale a pena. É priorizar as ideias. Eu estava agora aqui a ler também no nosso Facebook, que há uma das pessoas que está aqui a participar, que diz que há vários roteiros literários em Coimbra, promovidos pela autarquia, que já são gratuitos. De facto existem, mas não, nós estamos a falar... Nós temos apontados, e vou dizer, poucos da autarquia, foram mais da CCDR, não foi, Vivina, que tu foste buscar. São quase todos Miguel Torga. Depois há uns que saem de Coimbra, penso que são 12 que existem em Coimbra, quase todos Miguel Torga. Há uns que saem de Coimbra, portanto, partem de Coimbra e saem, e tem ali mais um ou dois autores, mas de facto Coimbra fez, esse trabalho está feito e está bem feito, mas ficou-se no Torga, e é como se não existisse. Eu compreendo que tem sempre a ver com é o autor mais conhecido, não é? E então é aquele a que dedicamos a nossa... para que vai primeiro o nosso olhar, e claro que as pessoas chegam a Coimbra e esperam ter qualquer coisa do Torga, mas, e há alguma, agora não tenho memória, é uma pena, pode ser que a Viviana se lembre, mas há um grupo que eu penso que está ligado ao teatro e que fez uns passeios muito, muito giros por Coimbra, que nós vimos na internet, muito giros, ligando vários autores, passando por vários sítios, com encenações, mas penso que foram episódios isolados. Portanto, fizeram aquele evento e parou. Mas Coimbra, se forem ver, nós temos esses livrinhos que nos foram... Temos copiados, que nos emprestaram. Torga, 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 Torga. E Coimbra é mais do que Torga. Muito mais. Não só em portugueses, lá está. Se é para vender para fora, também temos os estrangeiros, para além dos... Muito bem. É uma mina. É uma mina. Muito bem. Diz tu qualquer coisa, Vivina, que tu é que és a Coimbra. Olha, tá, assim, Coimbra não, eu também sou adotada aqui pela cidade. Adotámos-nos mutuamente. Não, eu gostava de dizer que é um prazer estar neste projeto e que sinto que estamos só mesmo no começo, no início, há tanta coisa para fazer, tanta coisa para descobrir. É que cada vez que nos debruçamos sobre isto, vamos descobrindo coisas novas. E uma das coisas boas, uma das muitas coisas boas que este projeto tem, que a Sílvia já referiu, é diversificar e, de facto, aliviar até a parte de margem direita e valorizar
a margem esquerda também. Eu trabalho na Escola Agrária, que tem uma quinta fantástica para passear, onde temos uma biblioteca que se chama Biblioteca Soeiro Pereira Gomes. Já temos uma boa razão para fazer um passeio literário, mas há muitas outras, e a descobrir, porque eu tenho um colega que até se alguém que nos está a ouvir tiver conhecimento de algum documento que possa ajudar a concretizar que é apenas uma conjectura, uma convicção, de que Luís de Camões terá habitado na adolescência a Casa do Bispo, em Coimbra, e que existe para entrar em obras. Isso era muito interessante, porque aparentemente ele terá, ele até faz muitas referências ao Mondego, conhece muito bem o Mondego, estudou, acho que veio com um tio que foi chanceler da universidade, e há uma ligação ali àquela casa do bispo no campus da escola agrária. E agora precisamos encontrar um documento, algo que nos permita afirmar, fazer com que isto seja mais do que uma conjectura. Portanto, há muitas coisas para fazer e conhecer. E quando a Silvia dizia que não conhecemos a nossa terra, e é verdade. Quem é que vai? Muita gente em Coimbra não conhece a Quinta Agrícola, não vai lá, não vai usufruir daquele espaço maravilhoso. Enfim, é um projeto que tem muito que andar ainda, mas tem muitas pernas para andar. E ainda temos um outro aspecto, se me permitem, eu estou sempre a falar, mas há um aspecto, porque eu estava a dizer que nós não temos só que fazer itinerários, não é? É um conjunto de produtos de turismo literário que não tem fim. E eu lembrei-me agora, e vou aproveitar, porque eu tinha dito ao Dr. José Val Figueiredo que ia aproveitar para meter aqui a bisca. Nós, por exemplo, a Vivina e a Alexandra não estão nesse grupo, mas pronto, mas nós depois vamos sempre cruzando nestes grupos, trabalhamos todos para o mesmo. Temos, por exemplo, neste momento, pronto, e só sem editora, um livro com os 10 hotéis literários de Portugal. Nós, por exemplo, só nos falta arranjar editora, porque nós começámos a fazer o livro a pensar que o turismo estaria sempre maravilhoso e em alta, e caiu-nos a pandemia em cima, e eu, como é óbvio, não tenho coragem para ir pedir ao hotel nenhum que financie um livro nesta altura, não é? Pronto. Mas temos um livro e lá está, e temos hotéis, temos o Bussacos, temos logo aí ao lado, temos a Quinta das Lágrimas, e poderíamos até tentar ver com mais em Coimbra, mas os hotéis literários também são um aspecto importante, os cafés literários, ainda há pouco falavam em Santa Cruz, há imenso por explorar. Não é só pensar em fazer passeios, porque podem-se fazer tertúlias, podem-se fazer encenações. Eu estava-me a lembrar uma encenação muito interessante em Leiria, fez-se uma encenação da chegada do Padre Amaro à cidade. A partir da obra, eles encenaram a chegada do Padre Amaro. É uma coisa linda. Portanto, tudo isto são eventos que se podem criar e que às vezes não é uma questão sequer muito dispendiosa, não, é uma questão de vontade, é uma questão de encontrar pessoas com entusiasmo, e fazem-se muito boas vontades e de investigadores que gostam muito destas coisas. É verdade. Nós, o ano passado, por exemplo, na União das Freguesias, que ser cancelado, mas tínhamos exatamente uma recriação, não tanto literária, mas também literária, que também tem a ver com uma das grandes lendas de Coimbra, uma das grandes histórias de Coimbra, que é Pedro e Inês, não é? E tínhamos pensado para o Dia dos Namorados, mas entretanto, depois com a chegada da pandemia, acabámos de ter cancelado. Mas de facto, nós temos uma das ideias que temos também na União das Freguesias, mas é poder fazer algumas recriações, e estas recriações literárias também fica aqui já a marca, que eu já aqui dei. Eu agora também só dar à professora Alexandra Gonçalves, também acabou de entrar agora. Muito obrigado por ter conseguido juntar a nós, entretanto. Eu estive a acompanhar, boa tarde, desculpem lá o atraso, estava do lado do Facebook porque falhei aí a entrada no Zoom. Queria só dar uma nota a acrescentar aqui ao que as minhas colegas já disseram, dar os parabéns à Sílvia, que é sempre muito eloquente e foi plena em tudo o que disse, porque demonstra apesar de sermos
do Algarve, ela tem uma forte ligação com Coimbra, a Vivina é de Coimbra e de facto há um trabalho de campo grande. Eu tenho estado a ver os comentários no Facebook e nós fizemos esse levantamento de tudo o que existia. Agora, não chega a existir itinerários, nós estamos a falar da tal dimensão da valorização turística e cultural, que é a dimensão que falta trabalhar, e por isso falarmos na tal possibilidade de ter um mapa interativo, digital, que sirva sobretudo para que estes conteúdos possam ser utilizados pelo setor empresarial e do turismo, porque o que chegamos à conclusão é que muitas vezes as entidades públicas não têm a capacidade de tornar vendável estes, como dizia alguém no Facebook, diamantes preciosos que estão por dilapidar e viabilizá-los economicamente. Não é esse o objetivo de uma junta de freguesia ou de uma Câmara Municipal, é sim preservar, salvaguardar, dar a conhecer, promover sobretudo a educação, mas o nosso objetivo é mais amplo. E eu acho que é essa a nota que deve ficar aqui também. É um objetivo de ir para além dos autores mais conhecidos, promover também uma cultura mais desconhecida, que é muito rica e que se relaciona e até pode tirar proveito daqueles pontos principais dos autores mais conhecidos, como o Torga e outros que já as minhas colegas referiram, e levar as pessoas a conhecer pontos inexplorados e criar através disso uma sustentabilidade, uma economia local por via do turismo também. Era essa a nota que eu queria acrescentar e mais uma vez agradecer à Sílvia que de facto é o nosso motor deste trabalho e tem sido incansável. E obrigada pelo convite, claro. Vou aqui tentar tirar um mudo. Mais uma vez queria agradecer e se calhar não sei se alguma destas pessoas querá dizer mais alguma palavra, passaria depois a palavra ao Dr. Joaquim Nora. Não sei se querem falar e mais uma vez em nome da União das Freguesias de Coimbra agradecer a todos. Depois peço que o Dr. Joaquim Nora e o Dr. José Vala Figueiredo que encerrem. Perguntar, não sei se a professora Silvia, a professora Viviana, a professora Alexandra querem dizer mais alguma coisa. Passaria depois para o Dr. Joaquim Nora. Mas eu, em nome da União das Freguesias, volto a agradecer. Eu vou daqui mais rico, e também nesta partilha de ideias que nós conseguimos criar, e volto a dizer que não me esquecerei daquilo que ouvi hoje e que li hoje, e tentarei, por todos os meios possíveis, que se dê um salto e se possa fazer alguma coisa. Mas muito obrigado mais uma vez. Passo então a palavra ao Dr. Joaquim. Podemos ser úteis, contem connosco. Muito obrigado. Fundo do coração, é só dizerem se pudermos ser úteis. Obrigado, muito obrigado. Bem, eu queria agradecer e felicitar a União de Freguesias. Tinha de ser a União de Freguesias de Coimbra, de facto, ser a grande anfitriã deste sítio, porque a maior parte dos escritores, quase totalidade, estudou em Coimbra na área que é o território da União de Freguesias. De facto, como foi salientado, as pessoas estão ávidas, estão curiosas de saber onde é que calcorrearam, que pedras é que se sentaram, que pedras é que viveram, que ambientes, de facto, é que esses escritores, uns mais conhecidos, outros em vias de estarem esquecidos. Eu falo no António Nobre, que vai ser falado, falo do próprio José Régio, que em Coimbra não é muito falado, o Antero Quental, o Vitorino Nemésio, e portanto todos estes, diversas áreas, diversas épocas, têm de ser pelo menos recordados. E, porventura, recordar, como foi salientado pelas senhoras professoras, aqueles que, não sendo tão conhecidos, também calcorrearam Coimbra e também têm o seu mérito, o seu valor. E por que não mostrá-los? De facto, Coimbra, e até pelos números que foram apresentados pelas senhoras professoras, tem a capacidade de fazer uma semana literária sobre cada um dos autores durante vários anos. E, portanto, acho que será uma boa iniciativa. Claro que quero também agradecer ao Dr. José Vala Figueiredo a iniciativa,
que nós tentamos, de alguma forma, operacionalizar, mas que é em prol de Coimbra, em prol do seu património. Começamos com as letras, estamos nas letras, mas vamos seguir para outros campos e claro que isto tem, para se mexer o mundo, temos de ter apoio económico e aí estará o turismo. Portanto, que isto seja uma porta e uma chave para que o turismo possa regressar a Coimbra, como infelizmente não tem sucedido nos últimos tempos, mas que estamos muito esperançados que possa vir a acontecer. Com, digamos, as âncoras que são a Universidade e a Santa Cruz, enfim, outros pontos de Coimbra, de um lado e do outro do Rio Mondego, mas que possamos continuar. O que interessa é que estejamos sempre, digamos, em atividade útil. E é isto que eu queria dizer, agradecer mais uma vez ao Presidente João Francisco Campos, ao Dr. José Valdo Figueiredo e às senhoras professoras, e dizer que isto começou bem, espero eu, pelo menos eu gostei muito, e vai continuar no próximo dia 15 com José Régio. E vai-se chamar a conferência Balada de Coimbra, ou José Régio em Coimbra. E com certeza vão gostar. Eu já estou curioso. Uma boa tarde a todos e até pelo menos ao próximo dia 15.